quando vamos falar um pouquinho de quando não tem isso e quando você não consegue fazer essa rotina, né? Eu ia até complementar, e por que é tão importante você investir o seu tempo para definir isso? Desculpa, William, fala de novo, é que eu tinha só olhado aqui um tópico que eu anotei aqui para não esquecer de falar. Eu só quero complementar falando assim, por que então é tão importante você investir seu tempo para definir isso? Ah, então legal. É importante, né, você organizar isso por conta do quê? Para você evitar uma série de coisas ocultas, né, que acaba tendo no dia da oficina quando você não consegue deixar ali tudo posicionado e organizado. Uma delas é, por exemplo, isso é clássico. A gente costuma ver ali das oficinas que a gente acompanha para fazer ou participar do programa, né, da mecânica da mente ali em grupo ou individual, a gente percebe que há uma enorme perda de dinheiro aí. Quando você não tem essa disciplina, não tem essa rotina, existe uma quantidade enorme de perda de dinheiro, né? E assim, é o dono da oficina rasgando dinheiro, ele não está nem vendo que ele está rasgando dinheiro, né? Então aí o que que acontece? Até a hora que ele vai descobrir isso, né? Por exemplo, ele também, quando não tem essa rotina por conta da loucura que é o dia a dia, o Paulo, que ontem, né, ministrou ali um talk ali no Sebrae, ali em São Paulo, né? Tava com a gente no final de semana, fez um talk lá com o pessoal do Sebrae, já deve estar lá. Pedi para ele mandar mensagem quando chegasse lá em Barretos, ele não mandou, mas pelo menos eu estou sabendo que ele chegou, que ele está aqui com a gente, aqui no bate-papo. Aí o que que acontece, William? Por exemplo, é onde você, de uma certa forma, vai estar fazendo a precificação errada e não está sabendo. Ou você sabe, mas não sabe aonde consertar. Não sabe o que é que você tem que fazer. Por quê? Como que você faz a precificação errada, né? Quando você não tem a oficina, né, de uma certa forma organizada, ou você não tem uma disciplina. Você vai fazer ali o orçamento correndo. Por quê? Porque às vezes é um cliente chegando que quer que você dê uma volta no carro e você está montando. O que que acontece? Você não vai ter aquela paciência para você analisar realmente ali, né, ver os números, ver o custo, qual que é a margem de lucratividade para você poder enviar para o cliente, né, entendendo que ela está se tornando viável. E aí o que que acontece? Você passa de qualquer jeito, manda, o cliente aprova, você faz. E aí, depois do final do mês, com uma sequência de várias OS ou vários orçamentos, várias estimativas, você não consegue arcar com todos os compromissos que você tem durante o mês. Então, aí é onde ele fala: Meu, estou trabalhando, trabalhando e não estou vendo a cor do dinheiro. Muitos são assim, muito. Então, assim, por exemplo, você ter essa rotina e você conseguir fazer isso, é você pegar assim, olhar aqui no caso, né? Deixa eu virar aqui. Então, o iPad, que você olhar ali a estimativa, olhou, tudo com calma, tranquilidade, tum, 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 show de bola, é isso daí, tá certinho, né? E aí você envia para o cliente, ele aprova, você mete marcha e aí quando você vai ver, você atingiu o objetivo. Cada estimativa, cada orçamento que você monta, você sabe se ela está sendo interessante. Então, tem muita OS, tem muita ordem de serviço, tem muito orçamento dentro da oficina que você olhando ela não é lucrativa, mas por conta de você atender o seu cliente, né, e naquele momento ele está necessitando, mas você sabe que naquele dia você pode até não ter uma margem muito boa naquele serviço, mas você não vai deixar de servir, né, o seu cliente, mas que numa próxima oportunidade, um outro serviço, você vai conseguir equilibrar isso daí. Importante você. Vamos entrar num tópico daqui a pouco, né, William, para a gente falar quais os benefícios de você ter disciplina, né, e ter uma oficina organizada. Só termina essa parte aí que a gente já pula para essa outra parte. Muito bem. Então a gente falou aí, o cara que não tem uma rotina, não tem uma maneira aí de você organizar, né? De você ter essa disciplina no seu dia na oficina, você vai estar rasgando dinheiro, você vai estar perdendo um ativo valiosíssimo, que é o tempo. Tempo não volta atrás, tempo, perdeu tempo,
já era. Para recuperar isso é algo impressionante. Então, assim, agora pensa só, o dono da oficina, além, quando ele não está organizado, não tem uma rotina e não tem disciplina, não é só ele que perde tempo, William, sabia? A família também está perdendo tempo com seus melhores momentos e um outro está sendo prejudicado também. Sabe quem é? O cliente. Você, dono de oficina que não tem uma oficina organizada, você faz o seu cliente perder tempo. Quantos donos de oficina às vezes prometem a entrega de um carro num determinado tempo e por conta da desorganização ele acaba não entregando no prazo estipulado e ele acaba aumentando aí. E aí ele vai fazer o quê? Vai fazer o cliente perder tempo, porque às vezes o cliente se programa, né, para estar sem dúvida nenhuma ali continuando a rotina dele, dependendo como for a rotina de trabalho. E aí quando isso bagunça. A saber, William, quando é um cliente de um perfil de estabilidade ou de conformidade, o seu risco de perder esse cliente é altíssimo. Por quê? Porque eles não são passivos, né, de mudanças bruscas ou repentinas para que você possa mudar aí, né, a rotina dele. Eu vou falar porque eu tive uma experiência com uma cliente, quando eu vinha pelo processo, ó, o Jefferson fez um comentário aí bem da hora aí, né? Aí, ó. Você tá doido. Disciplina e procedimento é isso daí, ó. É vitória na certa. Eu Então, acho que até sei o comentário da sua cliente, porque deve ser exatamente o que eu pensei, porque eu sou assim, vamos lá. não, então vamos lá. E o que acontece? A situação que aconteceu que trouxe aí, e isso daí, assim, foi logo no começo que eu estava estudando sobre pessoas, sobre perfil comportamental. O que aconteceu? Nós pegamos o veículo dela e foi passado, né, um orçamento para ela, e o que aconteceu? Simplesmente a peça, que era uma cinta, né, do airbag, de uma Tiguan, e ali tem alguns códigos, e o que aconteceu? A própria concessionária cometeu um erro pelo chassi do carro dela. E ali a gente fez a encomenda, tudo, comprou na hora da instalação, deu um baita do problema. E não era a peça, para a gente fazer a devolução e conseguir a outra peça, eles não tinham. Foi um problema. Aonde, né, foi o erro do Eduardo? Ao invés de eu já pegar e comunicar ela rapidamente, né, que já tinha uma margem de tempo grande, eu não fiz. Eu me preocupei mais em correr atrás da peça para encontrar, para tentar ainda entregar o carro dentro do prazo. Eu poderia ter já mandado uma mensagem ou telefonado para ela explicando o que aconteceu. Eu estaria trabalhando para manter o mesmo tempo, mas existia a possibilidade de eu não fazer a entrega. E aí o que aconteceu? Não, eu me preocupei só em executar ali a busca da peça. Resumindo, chegou próximo do final do dia, eu não encontrei a peça e eu fui ligar para ela para falar, né? Aí realmente contar que a concessionária tinha comido bola num ponto, a peça veio errado, nós procuramos e não encontramos. Ela me deu uma descascada monstro. Ela falou assim: meu, eu já tinha tudo programado para resolver, para fazer, para ir em tal lugar, não sei o quê. Agora, como é que eu vou fazer? Tá tudo bagunçado a minha programação e eu não gosto disso. Ali na hora, assim, eu falei, meu Deus do céu. Então, meu, e ela falou um monte, mas ela falou assim, e ela foi muito legal comigo. O feedback dela foi muito positivo. Para quem não gosta de tomar feedback, eu gosto de feedback negativo também. Ela chegou e falou assim: você sabe que eu amo o seu serviço, você sabe que eu gosto muito de você, a sua empresa é muito boa, mas você pecou muito nesse ponto. E eu espero que isso que aconteceu comigo não aconteça com outras e que você, meu, na hora ali eu falei: eu não tenho nada para falar, estou quieto aqui, pedir desculpa eu já pedi para você, né? E assim, e eu já estou absorvendo tudo para já entender. E isso daí já tanto que assim foi um tópico que nós colocamos dentro do quê? Dentro do, por isso que a gente tem, né, o tópico, né, do controle do tempo ali, essa margem. Mas ali também tem um espaço aberto para fazer o quê? Aconteceu algum imprevisto, comunique o cliente. Urgente, justamente para evitar. Se for uma pessoa que ela demora para mudar uma programação ou alguma coisa. E outra, tem um ícone também que a gente aplica muito, que é o quê? Para que isso não vire uma rotina
para que as margens de erros não virem uma rotina, né, de uma certa forma. Porque se você não prestar atenção, isso aí pode se tornar, sem dúvida nenhuma, uma rotina.